Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo? Boa noite, professor. Estamos. Tudo bom, Letícia? Como é que tá? Tudo certo e com você? Graças a Deus, né? Finalmente, né? Terminando o semestre, né? Estamos já nos últimos minutos do último semestre, né? Dá uns 3, 4 minutinhos, tá, pessoal? Ver se entra mais o resto da turma. Professor, Oi, boa noite. boa noite. Eu vi que tem uma planilha a mais que o senhor colocou para ontem, aí eu não entendi. Filha a mais. Isso, eu não, pelo menos ontem, quando eu abri o Moodle, não tinha, e hoje eu abri e estava lá uma outra planilha de Não, atividades para entregar. acho que era a de hoje. Espera um pouquinho. Tá, data errada. Vamos ver aqui. Hoje é 22. É a de hoje, não é de ontem. Tá certo. 22, 23, 59. Então, essa a gente vai fazer durante a aula, professor? E vai Não sei se entregar vamos hoje? conseguir fazer hoje. Nós vamos ter que ver. Hoje vai ser meio corrida a aula, né? Se não der tempo, a gente cancela. Tá bom. Bom, vamos já compartilhar essa tela. Bem, pessoal, vamos começar aqui falando um pouquinho do trabalho que vocês têm que fazer. O trabalho é para entrega no dia 26/11, tá? Eu preciso botar aqui um link para vocês entregarem, né? Então, vamos colocar aqui um link. Entrega do projeto temático no dia 26/11, né? Isso aqui. 26/11. Isso mesmo. Então, a entrega é no dia 26/11 até 23h59. Então, aqui. Eu vou até alterar aqui. Vou botar no label. Entrega temático. Para vocês saberem que vai ser aqui que vocês vão entregar aqui, ó. REC 4 e entrega do projeto temático. Tá ok, pessoal? Então, tá aqui. Vamos passar lá para cima. E não está aí. Tem que ir por partes. Então, ficou aqui entrega do projeto temático. Bem, pessoal, Professor, vocês têm alguma antes dúvida de do vo- projeto? eu tinha uma dúvida, mas não é do projeto, é da aula 18 e 19, não sei se você poderia tirar. Primeiro, recursos onerosos é tudo que teoricamente você paga juros, certo? Sim, Tem geralmente é empréstimo. Pode ser de Tá. curto e prazo, os dois, somos dois. Tá, e juros sobre capital próprio?
Deixa eu ver. Agora, de cabeça. Então, vamos pegar aqui. Professor, Ah, boa noite. Deixa eu perguntar, essa atividade que a gente tem aqui, projeto temático sobre a empresa do jogo de empresas, sim. eu estava vendo e eu fiquei com algumas dúvidas. Você vai falar sobre Eu ela hoje? vou falar com ela, sim. Daqui a pouquinho eu Tá. falo. Só um minutinho. Não sabia se eu tinha esquecido, se você já tinha falado. Não, eu até comecei a falar, mas onde que está o juro sobre capital próprio? Eu tinha pedido isso aqui? Não, é porque tem uma parte aqui na IE3 do Excel que você coloca, você faz os cálculos, né? Aí eu fiquei na dúvida se eu incluía como recurso oneroso o juro sobre capital próprio, porque todo recurso oneroso é o que você paga juros. Tá. Então era o anterior. Eu falei, ué, onde que ele pegou esse indicador? Não coloca. Por quê? Porque juros sobre o capital próprio, tá? É o que a empresa paga de dividendo, é uma espécie de dividendo. Tá? Uhum. E Entendi. não é juros, né? É juros. Então, isso daí vai entrar só empréstimo mesmo, que é de terceiros. Tá, entendi. E já aproveitando desse aula 19 e 18, quando você coloca aqui, por exemplo, passivo circulante mais longo prazo, eu posso considerar tudo como longo prazo que é exigível? Tipo, passivo não circulante exigível, eu posso considerar tudo isso como longo prazo? Ou Pode. apenas Só não entra o patrimônio tudo? líquido. Só não entra o patrimônio líquido. Só não entra patrimônio. Tá, entendi. Tá? Bem, pessoal, o projeto temático eu tinha dado, era para vocês pegarem no jogo de empresa, vão lá na aba, não é histórico, putz, acabou escapando aqui. Vamos entrar aqui, melhor coisa. Então, vocês vão entrar aqui na empresa, no realizado, os relatórios que eu preciso é balanço patrimonial, e você consegue navegar aqui, ó, 20, 19, 18, 17, tá? E demonstrativo de resultado, mesma coisa, você consegue navegar 21, 20, 19, 18, você consegue navegar. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses 4 últimos, tá? E vão passar para uma planilha Excel, tá? De preferência no mesmo modelo que a gente usou lá para análise horizontal, vertical, índices, tá? E vocês vão calcular análise horizontal, análise vertical e índices, tá, ok? Então, essa é a primeira parte do trabalho. A segunda parte do trabalho, vocês vão pegar mais de outras 2 empresas, vocês vão fazer trocar balanços com 2 equipes, 2 outras equipes, e vão comparar a sua empresa com as outras empresas. Então, vocês vão ter que fazer um comparativo. O que no livro de vocês está melhor, o que delas está melhor, tá? Então, isso daqui
é aquele famoso benchmark. Vocês vão me entregar isso, vão fazer um relatório com comentários de desempenho. Vocês vão considerar que teve uma inflação de 7,8, 9,2 e 7,0 em cima desse relatório. Ou seja, se a empresa cresceu 7,8, ela não cresceu. A gente já falou isso, né? Por quê? Porque ela cresceu exatamente igual à inflação, sinal que ela continua do mesmo tamanho, tá? Se ela cresceu mais do que 7,8, então ela realmente cresceu. Se ela cresceu menos, ela diminuiu, encolheu. Bem, vocês vão me entregar isso em Excel, inclusive com os comentários no próprio Excel, vocês vão me colocar. Um aluno apenas entrega da equipe toda, mas não esquece de colocar o nome de todo mundo para poder dar nota, tá, pessoal? Por quê? Porque senão eu não tenho condições de descobrir se vocês vão colocarem o nome de todo mundo, tá? E eu não quero que todo mundo me entregue, porque a quantidade de trabalho fica terrível. Você não sabe se é o mesmo trabalho, não é o mesmo trabalho, você acaba se perdendo. A entrega é até sexta-feira agora, até a meia-noite, tá? Então, me preparem isso. E ele vai valer, tá, pessoal, esse trabalho aqui, por isso eu vou... Vai valer aqui 20% da média, não é média não, de N2, tá? Então, ele vale muito. Então, me façam conscientemente esse trabalho, porque vai valer mesmo. Tá? E, basicamente, é isso desse trabalho que nós temos para fazer. Alguém tem mais alguma pergunta do trabalho? Então, professor, a gente vai fazer a análise horizontal, vertical dos 4 períodos, certo? Certo. E os índices? E aí a gente faz análise dos índices, comparando, tipo, um período contra o outro, mas... Sim. Vocês podem fazer Tá, então você... os índices dos 2 últimos períodos. Tá. Tá? Bem. Aí compara 21 com 20 e o 20 com 19, né? Isso, exatamente. Bem, pessoal, basicamente é isso do trabalho. Dando uma olhada aqui no nosso planejamento, tá, pessoal? Nós vamos ver aqui tributos e amanhã nós vamos ver a atividade avaliativa. Então, se preparem amanhã, entrem no horário de aula. Então, é no horário da aula que nós vamos ver essa atividade e provavelmente deve ser para entregar durante a aula. Isso aí eu vou ver amanhã como é que vai ficar. Tudo bem, pessoal? Professor, boa noite. Só uma questão. Esse trabalho que você está passando agora, não tem como esticar um pouco mais a data, porque a gente está com uma série de trabalhos já passados, já tem mais de 2, 3 semanas, que realmente é entrega de todas as matérias. E aí, para fazer um pouco melhor, assim, dar uma atenção maior e não tendo disponibilidade na aula para fazer, tem pelo menos um final de semana ou um dia do final de semana para fazer esse trabalho, que realmente está faltando tempo. O problema é que eu dei ele já no dia 8/11, né? Então, já fazem 21 dias. O grande problema aqui é que acumulou tudo para entregar no dia 30. Dia 30 é fechamento. Então, eu vou ter as provas de vocês para corrigir, não só as provas de vocês, de todas as turmas, eu tenho que corrigir agora. Amanhã começa a minha primeira prova, que é com vocês. E essa semana vai ser provas consecutivas. Então, e trabalhos. Eu vou ter um pouco tempo para corrigir, tá? Eu vou ficar o fim de semana todo corrigindo e segunda-feira ainda tenho prova. Então, é complicado. Porque a data de entrega das notas é aqui, dia 30. A gente colocou dia 26, mas eu dei aqui no dia 11 que eu dei o trabalho, né? Aliás, nessa semana, do dia 8 ao dia 12, né? Que eu dei o trabalho, justamente para vocês terem um certo tempo para ir já se preparando as coisas. Usa aquelas planilhas que eu mesmo forneci, tá? Tem a planilha de horizontal, vertical, índice. Se precisar criar linhas, criem linhas na planilha, não tem problema, tá? Mas, de qualquer forma, eu estou apertado no prazo. Então, vocês também estão apertados no prazo. Eu sei que acumulou provas e trabalhos tudo para agora, né? Mas não tem jeito.
Não tem o que fazer. Ô, professor, Professor, obrigado. eu ia até falar isso que o Gabriel falou aqui. Será que não tem como, pelo menos para sábado, a gente entregar? Porque, por mais que eu sei que você flexibilizou tal do dia 8, é que na semana do dia 8 a gente teve que fazer análise vertical e horizontal, a gente não teve tempo. Daí, na outra semana, foi a semana seguinte, a gente teve que fazer análise de índice financeiro, a gente não conseguiu nem olhar para isso. Eu confesso que eu parei para olhar nessa semana. E amanhã a gente tem a sua atividade. Então, na hora da sua aula, a gente vai conseguir fazer. E na hora de todas as outras aulas, a gente também tem atividade. Daí, durante o dia, a gente trabalha. Então, daí a gente não tem horário. Se você Tá, conseguisse eu vou deixar, flexibilizar para o eu sábado, vou deixar para o dia 27, para sábado, vai. porque aí, pelo menos, a gente tira o sábado para fazer essa. Mas não dá para fazer muito mais do que isso, não. Tudo bem. Sábado vai ser um dia morto aqui já. Ok. Obrigado, professor. Vai ajudar bastante. Tá, deixei para sábado, então, tá? Mas, pessoal, não dá para entregar atrasado, porque senão eu não vou ter como corrigir. E um só aluno me entrega, tá? Bem, dentro do nosso cronograma aqui, pessoal, nós estamos aqui no dia 22 e vamos ver uma introdução a tributos. Eu precisaria de 2 aulas de tributo, mas essa turma, particularmente, ela foi muito penalizada com feriados, né? Então, sobrou pouca aula. Eu tive que ir comendo coisas, né? Comi um aqui de índice financeiro, estou comendo um de tributos, não tem jeito. Tirei a revisão, porque ficou poucas aulas no final. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho de tributos, né? Eu deixei aí a aula. Professor, Fala. só mais uma dúvida. Para quem está fazendo o projeto do 6º semestre, que não vai fazer esse trabalho, né, do sábado, o senhor já decidiu se a prova, qual vai ser o peso da prova e do trabalho? Não, Vai ser depois eu vou ter 50, que fazer, eu vou ter que fazer a conta, isso aí, não decidi ainda, tá? Eu quero, Tá. esse pessoal, inclusive, vocês vão ter que me avisar, tá? Que Avisar não fizer, quando? me avisa dia 27. Manda por WhatsApp o nome, eu não participo porque eu não tô na turma, ou sou do CCSA, me avisa, porque aí eu já tiro vocês da nota aí. E vou ter que ajustar na nota, vou ter que fazer uma mandracaria aí para ajustar as 2 notas para compensar esse trabalho. Não é melhor o senhor pegar os nomes amanhã, professor? Durante a prova, então? Porque no sábado eu tenho medo de esquecer. Pode ser. Melhor, né? Então, faz um favor, Renata, me lembra. Tá? Me lembra amanhã. Tá bom, amanhã eu lembro o senhor. Tá bom. Professor, só mais uma dúvida. Eu estou fazendo a matéria de planejamento de processos, né? Estou fazendo a criação da fábrica, tudo isso, e estou fazendo a sua do 7º. Eu tenho que fazer esse seu trabalho também? Não, você está fazendo outro trabalho? Eu estou fazendo a criação da fábrica em planejamento de processos. A de vacina, a fábrica de vacina, né? Isso, fábrica de vacinas. Tá bom, então não. Então, você está fazendo um, não vai fazer o outro, então. Então tá bom. Obrigada, professor. Professor, então, peraí. Eu também estou na mesma situação da Letícia. Se a gente tiver com um semestre misto, por exemplo, eu estou no 7º semestre, mas eu tenho uma matéria do 6º, que é essa de planejamento de processos. E aí eu faço a fábrica de vacina no planejamento de processos. Mas eu participo das outras, de ergonomia, recursos humanos, comportamento organizacional, enfim. Daí, se eu faço planejamento de processos, eu não preciso fazer essa de contabilidade, então.
É porque eu estou no 7º, mas eu tenho uma matéria do 6º, que eu vim de outra faculdade. A princípio, E essa matéria é justamente planejamento de processo. Desculpa aí, interrompi. tá. Não, não faz, não. Não faz, não, William. Vai ser mais complicado aí acertar tudo, tá? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, deixa essa daí. Você está fazendo engenharia econômica? Engenharia Econômica 2. 2. A 1 não, né? A 1 não. Tá. Então, porque senão você teria feito. Não, mas tudo bem. Então não faz. Professor. Então não faz, eu vou dar uma. Não, tá tudo bagunçado também. Tem outras matérias que falam para fazer, falam para não fazer. Não tem jeito. Eu vou escolher um ramo. Não sei se eu estou certo ou não, tá? Não vai fazer. Se você fez um, não vai fazer de um semestre, não vai fazer o do outro. Pelo menos eu critério. Tá? Não vou dizer nem que eu estou certo, nem que eu estou errado. Tá? Cada professor tem seu critério. Então, se outro professor falar para fazer, então você faz o do outro. Tá. Não, eu acho que você está mais certo. Mas beleza. Tá bom. Tá, então. daí eu preciso te escrever em algum lugar isso? Não, vai ter que me avisar amanhã. Tá bom. Tá? Para eu já acertar a nota. Professor, assim da forma que eu estou na mesma situação, mas se eu quiser eu posso fazer, porque aí eu posso diluir minha nota da prova, né? Pode, porque aí eu acho que melhora a nota, né? Melhora a média. Acho que a vantagem é essa. Inclusive, os Tem uma outros chance melhor. que tem que fazer é sempre. Sabe? E vocês podem fazer em equipe também. Aí que tá, esse detalhe, né? Em grupo. Então, vocês poderiam eventualmente fazer juntos. Melhoraria a nota. Não quer fazer, porque você está num outro semestre, o seu semestre está fazendo o trabalho do outro semestre, então tudo bem, não faz. Aí eu vou ter que dar uma ajustada via média, via nota de avaliação. Bem, pessoal, vamos lá? Tributos é o último item que nós temos que falar, nós vamos falar hoje, né? Nós terminamos aqui a nossa disciplina, né? E eu vou falar um pouquinho sobre impostos, né? Em tributos, que a gente chama de tributos na realidade, tá? Essa frase já foi dita por várias pessoas. Um deles foi Benjamin Franklin. Eu não sei quem que é o original, tá? Mas digamos que seja o Benjamin Franklin, o original. Ele mesmo falava isso em 1700 e lá vai bolinha, né? Que só tem duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Alguém vai te cobrar imposto. Não tem jeito, né? Então, isso faz parte da vida. Os tributos, eles nasceram com a civilização. Então, na Babilônia antiga, né, pessoal, quando o homem começou a se organizar em cidades, então, ele começou a fazer a especialização. Não era todo mundo que saía caçando ou todo mundo na agricultura. Começou a ter uma parte da população que caçava, uma parte da população que ia para a agricultura e uma parte da população que faziam outras coisas que eram necessárias para a comunidade, tá? E para isso eles tinham que ter uma remuneração. Para eles terem uma remuneração, só tinha uma maneira: se cobrar tributos de quem produzisse. Então, o tributo se originou dessa maneira, e se vocês forem ver na Babilônia, Uruk é uma cidade que já tinha 1 milhão de habitantes, isso 4.000 anos antes de Cristo. Imaginem a complexidade de uma cidade com 4.000 habitantes, complexidade de transporte, complexidade de abastecimento de água, de alimentação, de tudo isso. Eles tinham. E tinham que administrar isso daí. Então, se cobrava impostos de quem produzia. E lá, eles não tinham papiro, papel para registrar. Eles registravam em tábuas de argila. Isso daí eu cheguei a ver lá no Museu de Nova York, né? E realmente eles tinham lá registrado por meio de hieróglifos, né?
que eles faziam, né, conseguiam registrar os impostos que eram pagos, né, pelos os habitantes. Então, é uma coisa que vem de quando o homem começou a se organizar em cidades, né? Ele começou a se agrupar e organizar em cidades. O Brasil, ele atravessa uma crise estrutural já há bastante tempo, tá? É o nosso problema de impostos e benefícios, né? Que está estrangula o governo, na realidade. Por quê? Nós temos uma carga tributária muito alta, nossa carga tributária é quase que equivalente ao dos países nórdicos, que é a maior carga tributária que se tem, só que lá eles oferecem serviços de primeira linha para os cidadãos, né? E não é o caso aqui do Brasil, tá? E se paga um imposto muito elevado. Mas o problema não é o imposto elevado. O problema é a burocracia para pagar esse imposto, para calcular esse imposto. É muito complicado, tá? Não sei se vai dar tempo de a gente ver um exemplo de cálculo, né? Mas é muito complicado, é imposto sobre imposto, muitos impostos se sobrepõem uns aos outros, legislação conflitante, alterações na legislação. Por exemplo, ICMS, tem tributarista que fala que tem 10 mil alterações semanais. Então, mesmo que tivesse 10 mil por mês, é impossível de você ficar atualizado. Não tem especialista tributário que consegue se manter atualizado. Em resumo, isso acaba gerando um passivo tributário das empresas. A empresa nunca sabe quando ela está devendo, quando ela fez alguma coisa errada, quando que ela não está pagando. Por quê? Porque muda a todo momento. São 23 legislações diferentes de ICMS, tá? De ISS, que é municipal, já a coisa piora. É uma legislação por cidade. Então, cada cidade cobra de uma maneira diferente, uma alíquota diferente, de formas diferentes, tudo conflitante, tá? Então, isso gera uma sobrecarga burocrática terrível, tá? No Brasil, o portal tributário, em 1916, já listava 92 tributos no Brasil. A PwC, que é uma empresa de consultoria, ela fez um estudo de tributos em 189 países. E ela chegou à seguinte conclusão: em termos de dificuldade, né, o Brasil está em 178, na colocação 178. Ou seja, tem 11 países piores do que o Brasil, devido à dificuldade. Essa dificuldade, pessoal, ela emperra tudo, emperra investimento, emperra multinacionais de vir para o Brasil para produzir aqui, sabe? Esse nosso problema de desemprego, em partes, é por causa disso. As empresas não aguentam, vão embora. A gente viu um monte de empresas, Mercedes-Benz indo embora, BMW indo embora. Por quê? Porque não aguentam a burocracia no Brasil. O problema não é essas empresas, o problema dela não é político, não é carga tributária, o problema é burocracia. No Brasil, uma empresa média gasta 2.600 horas de um especialista caro por ano para fazer a gestão tributária. No mundo, a média é 250 horas, é 10 vezes menos. E você pega país que nem o Japão, eles precisam de 56 horas por ano de um especialista para fazer toda a gestão tributária de uma empresa média. E aqui a gente precisa de 2.600. Então, é isso que começa a ficar caro.
você é obrigado a criar departamentos tributários nas empresas, mesmo uma empresa média, tá? Por quê? Porque é muita burocracia. Quando uma empresa vende de um estado para outro estado, é uma burocracia terrível. Por quê? O estado de origem tem que calcular ICMS, o estado de destino também quer uma parte daquele ICMS, tem que ser dividido, tá? Tem todo um cálculo enorme feito aí no momento, e você precisa de cara que conheça o cálculo, conheça a legislação. Às vezes é alíquota, o mesmo produto, ele tem uma alíquota num estado e outra alíquota no outro estado. Você tem que fazer a composição dessas alíquotas. É terrível. Se supõe, pessoal, que do lucro líquido sem imposto, 69% vai ser retirado para pagamento de imposto, enquanto que isso de empresas, né? Enquanto a média mundial fica em torno de 40%. Agora, nesse momento, não dá para diminuir a carga tributária, mas daria para simplificar. Aquilo que eu estava comentando na outra turma, tá, pessoal? Poxa, e por que não simplificam? Porque toda vez que você mexe em imposto, alguém vai pagar mais, alguém vai pagar menos. Alguém vai receber a mais e alguém vai receber a menos. Não tem jeito, tá? Então, os estados, eles calculam o imposto e falam, não, eu não quero essa mudança, eu quero para receber mais, eu não quero para receber menos. E fazem lobby no Congresso. A mesma coisa, empresas calculam, falam, não, eu vou pagar mais, não quero. Faz maior lobby no Congresso. Tá? Eles não estão errados, eles estão defendendo a parte deles. Quem está errado aí, no caso, tá, pessoal, são os políticos, os deputados, os senadores. Por quê? Porque eles deveriam ver o benefício da população. E eles veem o próprio benefício ou o benefício de quem está fazendo lobby. Essa é a grande realidade. Eles estão preocupados com a reeleição deles, eles não estão preocupados com a população, se a população está desempregada ou passando fome, eles estão bem. Bem, o Código Tributário Nacional, tá, pessoal, é a lei que rege todos os aspectos tributários no Brasil, tá? Ele é uma lei de 25 de outubro de 1966, ou seja, tem mais de 50 anos. E ele foi incorporado na Constituição de 88, né? Então, ele está em vigor, essa lei, e nesse código, ele define os direitos e deveres dos contribuintes, dos agentes fiscalizadores e outros aspectos da tributação. Nós temos também o Sistema Tributário Nacional, que é um conjunto de leis que está abrigado por esse Código Tributário Nacional, que ele regulamenta as atividades tributárias. Então, ele regulamenta as competências. Quem tem competência do quê? Então, a federação tem algumas competências, os estados têm outras competências, os municípios têm outras competências, tá? De criar tributos, regulamentar tributos. Essas competências são dadas por esse Sistema Tributário Nacional. O exemplo é o seguinte, por exemplo, o IPI. A competência é da União. Então, a União que cobra, a União que determina quais as alíquotas, o que ela está cobrando, o que ela não estava cobrando. Por exemplo, esse caso dos combustíveis. A União zerou as alíquotas de IPI dos combustíveis. Por quê? Para ver se compensava um pouco o preço, para compensar essa alta de preço do petróleo no mercado internacional. Não tem jeito. Nós importamos essa crise. Essa crise de energia está sendo importada. Como nós pertencemos globalmente a esse comércio de combustível, de petróleo. Ah, professor, mas nós temos
nós não produzimos todo o petróleo, produzimos o petróleo, não a gasolina, não o diesel, não o querosene. Nós produzimos o petróleo. Uma parte desse petróleo tem que ir para fora para ser processada e voltar. E nisso ela volta pelo preço de mercado. Não tem jeito. Então, é esse o problema. Como o governo federal tem a competência do IPI, ele zerou a alíquota. E tem uma forte pressão sobre os governos estaduais para eles diminuírem ou zerarem a alíquota de ICMS. Vai resolver? Não. Resolve uma parte do problema. Agora, o preço do que se paga do combustível, que é o preço internacional, que é em dólar, ou seja, é função dessa elevação do dólar, e é o preço de mercado lá de fora, isso não tem como resolver, não. Isso é mercado, é livre mercado. Tá? Bem, então, essa competência tributária é quem tem competência de cobrar e legislar sobre determinado imposto. Tributos é o termo genérico, tá? Ele vale para todos os pagamentos compulsórios. Por que compulsório? Porque é obrigado. Você é obrigado a pagar. Feitos em moeda e que não sejam sanção por ato ilícito, ou seja, não sejam multa. Não é multa. Multa não é imposto, não é tributo. Tá? Foi instituída em lei e é cobrada mediante uma atividade administrativa, ou seja, um estado, um município ou a federação, né? E existe uma atividade lá, existe uma secretaria do Tesouro Estadual ou uma Receita Federal que cobra o imposto, tem a competência de cobrar esses impostos que foram definidos. Dentro desses tributos, eu tenho coisas diferentes. Nós temos impostos, taxas, contribuições. Imposto é um tributo que tem como fato gerador, ou seja, a origem dele, é alguma situação independente de qualquer atividade estatal. Ou seja, não é que o Estado está te prestando um serviço, é que você fez alguma coisa que gera imposto. Por exemplo, você fez uma compra, comprou, vai gerar IPI e ICMS. Você comprou um serviço, tá? Puxa vida, Spotify, Netflix, vai gerar um imposto ISS, um imposto sobre serviço. Você tem um carro, você vai pagar IPVA. Você tem uma casa, você vai pagar IPTU. Então, existe um fato gerador que independente de alguma atividade estatal. Por quê? Porque tem outros. Vamos aqui, taxas. Depois eu volto. Taxas são coisas que o Estado faz, mas ele te cobra. Imposto não. O Estado não está te fazendo nada. É que você está fazendo alguma coisa ou tendo alguma coisa que tem que ser cobrado o imposto, pela definição da legislação. Taxas é o Estado que te propicia alguma coisa. Por exemplo, você vai tirar a carteira de habilitação. Você paga uma taxa para pagar isso daí. Você vai fazer o licenciamento do veículo. Você paga uma taxa de licenciamento, taxa de coleta de lixo, taxa de emissão de documentos. O Estado está te prestando um serviço. Você vai tirar a carteira de identidade. Você tem que pagar uma taxa, tá? Ele te presta esse serviço, mas te cobra em forma de taxa, tá? Então, nesse caso, a gente chama de taxa, por quê? Porque o Estado está te fornecendo um serviço. Vai cair a ligação a qualquer momento.